Uma coisa curiosa que eu achei, o André, foi quando eu te perguntei as assombrações que você se identificava, com as quais você se identificava, e o interessante é que você falou de assombrações que justamente do período da tua infância, né? Ah, certo. Que é Perna Cabeluda, a Galega de Santo Amaro, a Velhinha da Caxangá e tal. Verdade. E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: como é que era viver nesse Recife assombrado da década de 70? Olha, Marisson, existe um contexto que é inegável, né? O Recife, o Recife não, o Brasil, ele passava por um momento político complicado, né? De ditadura militar. Então, assim, existia algo muito interessante, que se por um lado a imprensa ela não tinha espaço para tratar de política, não havia a liberdade de imprensa, né? Que é uma coisa que eu sou contra, eu particularmente acho que, né? Eu defendo a democracia, acho que é preciso haver né? A ditadura foi um período terrível para o Brasil, né? Não foi bom, tá? Essa é uma posição minha particular, e aí acho que é importante separar as coisas, né? Mas assim, mas por outro lado, aconteceu uma coisa interessante. Pela dificuldade, pela impossibilidade da imprensa veicular as notícias, alguns tipos de notícias da época, permitia-se criar histórias. Então a perna cabeluda é um pouco isso, né? Porque a perna cabeluda ela foi uma notícia fake, uma fake news, vamos dizer assim, usando os termos de hoje, né? Na época não existia essa expressão, criada por um aspecto até sensacionalista, porque a imprensa criava para criar buchicho, para vender jornal, para aumentar a audiência na rádio, né? Então aí dizem que existem possíveis pais como o Raimundo Carreiro no Diário Pernambuco, o J. Ferreira, né, na Rádio Jornal, né? São os principais. Eles se auto. Eles se colocam como criadores, né? E eu fui aluno de Raimundo Carreiro, que é um grande escritor também. Assim, eu conversei com ele a respeito. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que acabou que possibilitou, por uma maneira, infelizmente, triste, mas uma possibilidade de uma criação dessas histórias, né? E outras histórias que não são de assombração, mas que eram meio que eh, hipervalorizados, como Galinha do Coque, Bildo Olho Verde, Bandidos da época, que foram super. As histórias eram inventadas também, existiam, as figuras eles existiram, mas assim, atribuíam muito mais crimes e muito mais histórias a eles do que de fato acontecia de verdade, né? Então, assim, acabou que a imprensa, por uma necessidade de ter notícia, de ver jornal, criou. Então, eu vivia numa. Então, era uma coisa meio. A minha recordação dessa época é um pouco até mágica, assim, né? Então a gente tinha medo realmente da perna cabeluda, né? Saía notícia na rádio, no rádio, dizendo, olha, o fulano de tal deu entrada no hospital da restauração, ele alega que foi atacado pela perna cabeluda. Acontecia isso, cara. É algo que hoje em dia seria impossível de imaginar, né? Mas acontecia, as pessoas realmente estavam no dia a dia, né? Essas assombrações estavam no dia a dia. Papa Figo. Então, assim, o Papa Figo remonta ao final do século XIX, começo do século XX, né? Uma família pernambucana, que até na adaptação de Roberto Freire eu descobri lá um casarão que fica ali perto da Agamenon Magalhães, ali perto do Colégio Vera Cruz, que hoje é de uma repartição pública, mas era associada a essa família. E que é a família Amorim, né? Segundo se dizia, que tem a região Parque Amorim ali, né? Eu já fui apresentado até uma moça que diz, olha, isso aqui, o avô dela era o Papa Figo. Um amigo meu me apresentou, o avô dela era o Papa Figo. Aí eu disse, não é possível. Mas, logicamente, né, fiz questão de conhecer. Mas, assim, o que eu quero dizer é que o Papa Figo também se falava na minha época, né? Assim, embora fosse um resquício aí de décadas e décadas e décadas, né? Até os anos 70 e 80, mas então, assim, havia um clima de mistério, havia um clima de medo dessas coisas, entendeu? Até uma certa inocência, né? Vamos dizer assim. O medo era mais.
era mais inocente, né, do que o medo que a gente tem hoje, que é o medo de uma violência mais forte, né, nas ruas, de assalto, né, esse medo, o medo de problemas da economia, do desemprego, etc. e tal, né, que são medos muito mais, agora a pandemia e tal, né, são medos muito mais concretos, né, mas na época havia essa inocência, teve também aquele boato da Tapacurá, né? Que a barragem de Tapacurá tinha estourado também, que marcou muito a minha infância, a gente era bem novinho. Mas assim, havia espaço para esse tipo de boato, né? As pessoas. Porque não via internet, porque era mais. A comunicação era mais restrita, né? Então era mais fácil as pessoas acreditarem nessas notícias, né?